Olá pessoal, hoje estamos na Fazenda Coqueirão, do nosso cliente e parceiro Júlio César Dequique, onde vamos apresentar um pouco para vocês como funciona o manejo da Fazenda Coqueirão. Tá? Trabalhamos com novilhas para engorda, que vai desde o pasto até a mesa do consumidor final. Nossa parceria com a Minerfoz começou praticamente há 11 para 12 anos atrás, onde ainda tínhamos vaca criadeira na fazenda. E daí começamos a usar, na época do inverno, o proteinado, né, para as vacas, suplementação de água de seca. E ali começou o consumo do produto, até então eu não conhecia. E a partir desse momento comecei a notar uma grande diferença no ganho de peso dos animais. Os animais mantinham peso, não perdia tanto, score corporal de carcaça. A vacada começou a emprenhar melhor, a bezerrada começou a ganhar mais peso, ter uma desmama melhor e assim foi indo. Aí fomos pegando mais amizade, virando cliente, comprando mais, até chegarmos no final do ciclo de cria e passamos para engorda. Começamos a engordar novilhas, que antigamente, naquela época, era o TIP. Engordávamos a pasto. Daí eu comecei, através do Fábio, né, pela Minerfoz, começamos a fazer um trabalho aqui que até então eu não conhecia esse sal energético, o que era energético. Eu só sabia que era sal branco, sal mineral e até então um proteinado. E começamos a fazer um teste com um lote de novilhas para ver o ganho de peso, né? Na época das águas, e pesamos animais e começamos a consumir, anotar o consumo que elas tinham de energético com o outro produto que era o concorrente que até então eu usava. E fizemos um parâmetro e até então o da Minerfoz se destacou, o consumo foi muito bom e comecei até a ter as novilhas de recria terminando a pasto com o sal energético. E aí veio a ideia de montar-se um confinamento na fazenda, né? O nosso primeiro confinamento aqui na fazenda foi, na época, o milho ainda tinha um preço atrativo bacana, a gente fez o grão inteiro, né? Aí fizemos os primeiros testes, o Júlio aprovou, custo, a dieta foi aprovada, e aí pensou em investir, né, para fazer um confinamento, uma área de confinamento para atender o açougue. Esse trabalho técnico que foi feito o primeiro lá atrás, com novilhas a pastos, né, a pasto com proteico energético, foi onde que a gente chancelou, né, a nossa parceria Minerfoz e Fazenda Coqueirão, que foi medido o consumo, custo diário, o GMD, né, que foi muito atrativo e onde que o Júlio colocou ali a nossa parceria. Ô Júlio, como que funciona essa parte da gestão dentro da família, que é uma sucessão que vem dando certo? Hoje, no caso, sou a segunda geração, né, que veio da minha mãe, começamos lá atrás e da época dos nossos avós, sempre tiveram propriedade, meu avô e minha avó materno já tiveram açougue na época, e então isso acho que vem, como se diz, essa paixão por gado, por carne, é uma coisa que não... Você já nasce com ela, é uma coisa que vem de você, eu sempre gostei disso, sempre tive vontade de ter isso dentro do mercado, quando o nosso mercado começou a aumentar, quando começamos incluímos o açougue no supermercado, quando aumentou, que até então não tinha açougue. E eu sempre tive essa ideia de produzir minha própria carne, por que não? Se os outros mercados compram do açougue para revender, por que eu não ter a minha própria carne, fazer ela dar lucro na fazenda, como se fosse vender para um frigorífico, o frigorífico vender para o supermercado ter a venda final para o consumidor. Então eu sempre tive essa vontade e até então começamos a trocar ideia, eu e minha mãe, para mim, a parte da fazenda, dos animais, da carne, e minha mãe e minha irmã tocam a parte do mercado, cuida do mercado, minha irmã faz a parte financeira, então nós delegamos uma parte para cada um, para todo mundo tocar e ter essa sucessão que está tendo, graças a Deus. Olha, então eu vou ter que dizer que eu nasci de uma família que também sempre foi do comércio e da agropecuária. E na minha família já existia assim, essa paixão pela terra, pelo gado, né, pela propriedade rural. E da família também, do meu sogro, tinha também essa mesma, cultura de gostar de terra, de ter gado, né, de propriedade rural. E eu também sempre fui muito apaixonada pela propriedade rural. Mas investimos num supermercado.
E esse supermercado foi prosperando, prosperando, prosperando. E chegou no momento que nós começamos a vender carne. E tivemos assim o desejo de ter carnes de qualidade. E foi onde nós começamos ter aqui a nossa carne, né, o gado, e começar a abater o gado e levar para o nosso supermercado. Então sempre tivemos também a companhia de pessoas boas, sem falar também do nosso colaborador, que sempre foi muito importante e ele sempre foi muito responsável, onde ele também se formou junto, né, procurava aprender e desenvolver bem a função, porque o trato na hora certa, a comida bem preparada, é tudo para dar certo. O resultado do confinamento vem de toda a execução do trato, do alimento na medida certa, né, com a fórmula certa. Então é um conjunto de pessoas que precisa estar alinhada. Então não só o Júlio que vai planejar, né, o trato, comprar o que vai usar, mas também as pessoas que vêm ajudar a ver a fórmula se está sendo correta e a pessoa que vai fazer o trabalho. Então, gente, confinamento é isso. Ele realmente para nós foi muito importante, tirou nós dessa situação de perca, né, de ganho de peso de gado. Agora a gente consegue ter o nosso gado, colocando ali no confinamento, no peso que você quer, esperando o peso que você quer, que dá ali a cobertura que você precisa, né, para consumir, para levar para o nosso cliente. E realmente é maravilhosa a carne que sai daqui. Olha, para nós trouxe um crescimento muito grande nas nossas vendas, um reconhecimento de qualidade, porque as pessoas que comem essa carne, elas querem saber onde comprou. Onde que comprou essa carne? Gente, que delícia, essa carne é macia, essa carne é saborosa, essa carne é muito boa. E aí a nossa venda de carne só aumentou. Por quê? Porque é da qualidade, né? A qualidade se faz propaganda. É a coisa mais importante que nós trazemos da nossa vida. Então, família pode não ser perfeita, mas precisa ser unida. Tem que se ajudar. Precisamos estar juntos, né? Eu admiro muito também a minha nora, que é muito parceira do Júlio, que está junto com ele em todos os momentos, nos domingos, fazendo carregamento de gado, né? Sempre auxiliando. Hoje ela faz um trabalho muito importante. Porque todo o trabalho, toda a dedicação para ter uma carne de qualidade, com boa cobertura, maciez, sabor, começa muito antes dela estar aqui no balcão para você, cliente. O processo inicia desde a boa escolha de um animal com uma boa genética, depois é feito todo o processo de boas práticas de manejo, como vacinação, como acompanhamento nutricional, fornecer uma boa ração, um bom alimento para esse animal, para que tudo isso, igual vocês viram todo anteriormente no vídeo, para que tudo isso chegue em bons resultados e uma carne de procedência e de qualidade. Foi muito importante a nossa ajuda para vocês nas tomadas de decisões, quando montar o confinamento, quanto uma compra de insumo, né? Um melhor momento para uma compra de gado, uma venda de gado, né? Isso está sendo muito importante para vocês, vem ajudando bastante? Ah, sim, com certeza. Até o Fabinho, a gente tem um bom convívio, como o Marcelo, o Luiz e toda a equipe da Mirnerfoss, longa data junto, né? Então pegamos uma amizade bacana com todos, com o seu Laerte, com o Anderson, Evandro e etc. E assim, as nossas decisões não vêm apenas só da gente. Quando a gente tem uma ideia, a gente quer fazer alguma coisa diferente, temos que trocar ideias com quem está no ramo, quem faz isso todo dia. E nós, passando, trabalhando na correria, você acaba não tendo tempo de pesquisar, de ir atrás, de ver realmente o que está o cenário do mercado boi, qual que é a previsão de alta, de baixa, de insumos e etc. Então eu sempre procuro eles, falo assim, ó, e aí, eu preciso comprar gado, como é que está o mercado, está firme, não está, né, desde o confinamento, o que a gente pode fazer para melhorar, hoje tá seco, tá faltando comida, vamos melhorar a nutrição de qual jeito, o que podemos incluir nela, o que eu tenho para pôr para o gado comer. Então a Mirnerfoss faz um excelente trabalho aqui com nós, deixa nós seguros do que vamos fazer, é uma empresa séria, nunca tivemos problema de mentira,
de enganação, sempre foi preto no branco, nunca tive problema nenhum. Sinto seguro em ser cliente deles, em trocar ideia, pedir ajuda para toda a decisão que nós vamos tomar aqui na fazenda, porque além de amigos, são muitos parceiros da gente. Um ótimo trabalho, né? A parte técnica, os meninos vêm aqui na fazenda, acompanham a gente em todos os setores de peso de animais, protocolo de sanidade, estão sempre acompanhando, anotando os pesos, fazendo o fechamento mensal. Então isso para nós é muito importante, que você tem uma empresa parceira que te ajuda, que quer ter o mesmo sucesso que você tem e veste a camisa junto. Isso para mim é muito importante, porque você fica seguro no que você está fazendo, você tem pessoas boas ao seu lado e bons parceiros. Ô Júlio, e em relação à assistência, a parte técnica do dia a dia, da nossa parceria, né, de longa data com o Fábio, comigo agora também junto, o que você tem visto, né, como que a Minerfoz tem agregado para a propriedade, como que tem sido feito esse trabalho, como que tem agregado para vocês dentro da fazenda? Olha, Marcelo, para mim hoje eu me sinto satisfeito com o trabalho de vocês, muito satisfeito. Trabalho muito bem feito, um trabalho sério, né? Todas as vezes que a gente tem alguma dúvida, precisamos melhorar aqui, vamos trocar a dieta, vamos fazer uma análise de ração da forma, vamos modificar a fórmula, o milho está subindo, insumos está mudando, o que a gente pode fazer? Então assim, a gente sempre tem essa parceria muito boa, vocês sempre estão prestes para atender a gente, nunca escutei um não, eu não posso, eu não vou, não são aquela equipe que só vem aqui no dia de fazer uma venda e depois nunca mais volta. Estão sempre na fazenda. Tudo que vocês conseguem entregar na ponta lá, talvez não imaginam o quão trabalhoso é o processo, o quanto você se planeja, né, com o insumo, quanto de silagem você produz, quanto de milho você armazena, o trabalho árduo dos meninos no campo, aqui no confinamento. Como que você vê essa parte, assim, num geral, para chegar naquele resultado, no passo a passo? Desde lá da recria, confinamento... Marcelo, isso é um planejamento que nós temos que ter, né? A gente sempre conversa, trocamos ideias. Não é uma coisa que você tem que fazer de hoje para amanhã. Um animal gordo, você não consegue fazer ele em menos de 10 dias, isso não existe. Então é um planejamento, é longa data, são meses. Então é desde a escolha da compra dos animais de genética, um padrão racial melhor. Você tem que estar sempre atento com as altas dos produtos. Então você tem que estar sempre planejando e atento com tudo. Boi vai subir, vai baixar, vou comprar, não vou. Os insumos de milho, de farelo, de núcleo, de tamponante, de ureia, tudo que nós usamos aqui. Um cuidado que nós temos também todos os dias, né? Que nossa equipe toda conversa, né? Eu, você, Fabiola, Terezinha, Fábio, toda a equipe no geral, é a rentabilidade. Que para quem trabalha com confinamento principalmente sabe que é muito delicado, a margem não dá para brincar. E como que você tem visto assim, o trabalho como um todo em relação a isso? Porque a gente trabalha tanto por uma recria boa, para ter uma recria pesada, para chegar pesado no confinamento, temos a escolinha, e para ter um trabalho bom de acabamento também, isso não custa barato. Mas eu quero saber assim, em relação a financeiro, rentabilidade, você tem enxergado isso lote a lote? É rentável sim, mas confinamento não é brincadeira. A pessoa tem que fazer muito bem feito, anotar tudo que faz, ter uma planilha, né? Ter pessoas especializadas nisso, que entendem do assunto, para fazer um trabalho bem feito, fazer acontecer, porque senão o resultado acaba não sendo o esperado, né? Começamos pequeno, né? Fazendo um teste, igual o Fábio falou, e hoje só está aumentando, então para mim eu vejo isso como uma empresa dentro da fazenda, que a fazenda hoje é uma empresa, e é uma coisa rentável sim, eu acredito que ele está tocando bem feito, fazendo um bom trabalho, tem uma boa rentabilidade sim. O que a pecuária representa para você e toda a sua família, né? Pensando que vocês vivem da pecuária, né? Então, Fabinho, para mim a pecuária é uma coisa muito sagrada, é uma coisa que eu gosto muito. Isso vem de berço, né? Tá no sangue da gente. Animal, como diziam nossos avós, é um animal abençoado, é o alimento, né? Para todo mundo. Ninguém fica sem comer uma carne, independente de qual animal seja, mas a carne bovina, o animal é sagrado. Para nós, a pecuária eu vejo como uma rentabilidade hoje segura na propriedade. Não é igual uma lavoura que você depende de tanta chuva. O animal está ali, você tendo que dar para ele comer, um sal, uma suplementação boa e tendo água, você passa ano após ano e ele não te dá prejuízo. Mas para mim a pecuária é pecuária.
E aqui nós estamos passando isso de geração para geração, né? Que é uma coisa que eu sempre tive comigo, fui criado na fazenda com meus avós. Sempre gostei muito e hoje eu tenho minhas 2 filhas, uma de 5 anos e uma de 8, e consigo trazer elas comigo desde pequenininha, andando junto, carregando. E estou muito feliz em ver elas seguindo o caminho, porque na parte da sucessão é muito difícil você conseguir isso. Nem sempre o que um pai ou uma mãe pensa, você consegue carregar seus filhos junto. E eu vendo elas andar comigo desde pequenininha, aprendendo, gostando, andando a cavalo, andando de caminhão, andando de trator, sempre junto comigo, eu acho que eu já estou até realizado, né? Nessa parte, porque são minhas companheirinhas e elas gostam, eu não tenho que ficar implorando para elas ir junto. Essa semana, as 2 já brincou comigo e falou assim: papai, que dia que você vai para a fazenda? Que eu quero ir junto, eu não quero ir para a escola, que trabalhar é melhor, tá mais gostoso que estudar. Eu falei: não, filha, para você chegar onde o papai chegou, onde a vovó chegou, onde todo mundo chegou, você tem que estudar. Você tem que ter o estudo para ser alguém na vida e para saber tomar conta e direcionar o que nós vamos ter e o que vai sobrar para vocês um dia. E eu quero muito que elas aprendam a trabalhar aqui, tenham noção, conheçam de animais, de trator, de gado, porque hoje a gente está aqui e amanhã pode não estar. E que adianta a gente fazer tudo isso e um dia não ter para quem deixar, né? Continuar essa sucessão, continuar crescendo, continuar investindo, que está dando certo. Então, quando o time se ganha, não se mexe. E estou muito feliz com o que está acontecendo nos anos trabalhados e com tudo.